muitos gestores enfrentam dificuldades para acessar recursos externos, até mesmo para conhecer os programas que tu acabou de mencionar. Seja por falta de equipe técnica ou por desconhecimento das oportunidades que estão disponíveis. E como que os municípios podem identificar essas oportunidades e planejar a captação de recursos e aonde que eles podem encontrar e acompanhar editais abertos? Vamos lá. Eu citei aqui alguns dos portais, alguns dos sistemas estruturantes do governo federal onde os programas finalísticos estão disponibilizados. Hoje, nós temos um grande portal, uma grande plataforma chamada TransfereGov, onde os principais programas dos ministérios do governo federal estão disponibilizados. Claro que nós ainda temos alguns fundos nacionais que têm sistemas próprios, como é o caso do Fundo Nacional da Saúde e o Fundo Nacional da Educação. Eles têm sistemas próprios para divulgarem os seus programas finalísticos via fundo. Agora, na sua grande maioria, os ministérios utilizam a plataforma do TransfereGov. Então, é lá que você vai encontrar esses programas disponibilizados. Lembrando que a plataforma TransfereGov, ela é composta de vários módulos. São 27 tipos de transferências que já estão passando pelo TransfereGov. Cada tipo de transferência possui um módulo específico. E dentro de cada módulo, você vai encontrar os programas disponibilizados. Muito bom. Edércio, e quando o prefeito quer trabalhar um projeto, né, em uma política pública, o que é fundamental para essa ideia, essa vontade de desenvolver a política pública no município, ter um projeto aprovado no TransfereGov? Quais são os erros mais comuns que os municípios cometem? Principalmente, doutora Michele, o desconhecimento dos ciclos orçamentários anuais. É muito importante o analista e o técnico municipal conhecer o ciclo orçamentário anual. Então, lá no artigo 35 da Constituição, nós vemos que existe um prazo anual para que o Executivo Federal encaminhe para o Congresso Nacional as previsões de despesas e receitas, que é o chamado PELOA, que é o Projeto de Lei Orçamentário. Então, o técnico analista do município precisa conhecer este ciclo. Então, lá no artigo 35 da Constituição, nós vemos que o Executivo Federal tem até o dia 30 a 31 de agosto de cada ano para encaminhar ao Congresso Nacional o projeto de lei. É neste projeto de lei que estão previstos todos os programas de governo e o quanto será investido em cada programa de governo. Neste momento, o Congresso Nacional internaliza o PELOA e abre para os parlamentares a oportunidade de construírem as suas emendas parlamentares num sistema interno da Câmara chamado Lexos. Passado esta fase e chegado ao fim do ano corrente, nós entramos no ano seguinte. Nós sabemos que o orçamento de cada ano começa a ser construído no ano anterior. Então, vou dar o exemplo do ano de 2026. Agora, em 31 de agosto de 2025, o Executivo Federal encaminhou para o Congresso Nacional o PELOA. Estamos exatamente na fase das construções das emendas parlamentares. Findado o ano de 2025, começado o ano de 2026, a LOA é publicada, sancionada pelo presidente, aprovada pelo Congresso Nacional. Uma vez a LOA publicada, começam a abrir as oportunidades nos programas finalísticos para a captação de recursos dos municípios. Então, é muito importante que cada analista e cada técnico dos municípios conheçam com detalhe este ciclo orçamentário e a sazonalidade. E quero completar essa informação. 2026 é um ano eleitoral. Então, nós temos ali uma janelinha de 90 dias antes do pleito eleitoral que não se pode transferir recursos para os municípios. Edércio, professor Edércio, quais são os erros mais comuns no cadastro e na execução dessas propostas quando já estão no TransfereGov? Olha, doutora Michele,
parece ser óbvio e parece ser muito simples o que eu vou dizer, mas é um óbvio e um simples que nem sempre se retrata nos projetos encaminhados para o governo federal. A primeira coisa que eu ensino para os meus alunos é você saber identificar um problema social. Quando nós pegamos os principais projetos aí cadastrados nas plataformas federais, tem um campinho lá, principalmente no Transferigov, tem um campo assim, ó, problema a ser resolvido. O que os municípios escrevem nesse campo não traduzem um problema social. O que isso nos demonstra? Que os técnicos e os analistas dos municípios não conhecem, ou conhecem, mas não sabem traduzir para o papel o problema a ser resolvido. Logo, toda a construção do projeto vai ser deficitária. Porque se eu não consigo descrever sucintamente um problema social, eu vou ter dificuldade de indicar o público-alvo, eu vou ter dificuldade de colocar os resultados esperados do projeto, eu vou ter dificuldade de planejar metas e etapas a serem alcançadas. Na minha opinião, hoje, a grande dificuldade dos municípios é de conseguir traduzir um problema social. Vou te dar aqui um exemplo. Evasão escolar é um problema social sucinto, curto e totalmente possível de ser atendido por um programa de governo. Outro problema social, violência contra o idoso, violência contra a mulher, envolvimento de jovens e adolescentes na criminalidade. Percebe que são problemas sociais e eu traduzo esse problema numa curta frase. Quando nós pegamos os projetos cadastrados recentemente, a gente vê o município contando uma grande história de 5, 6 linhas. Isso não é um problema social. Problema social, como eu brinco, é um PAN. PAN, problema social. Então, a principal dificuldade dos municípios hoje é de caracterizar este problema, o seu público-alvo, com os interesses do programa federal.